O planeta Terra é chamado por nós de planeta Água, devido à sua constituição ser de 3/4 de água. Porém, de toda essa água, 97% é de água salgada e apenas 3% de água doce. Desses 3%, apenas 1% é de água potável. Diante desse fato, é sensível à necessidade de uma política educacional que leve à conscientização da necessidade do não desperdício de água doce no planeta. Inúmeras são as previsões relativas à escassez de água, em consequência da desconsideração da sua esgotabilidade. A água é um dos recursos naturais fundamentais para as diferentes atividades humanas e para a vida, de uma forma geral. Apesar de muitos entenderem que o ciclo natural da água promove a sua recuperação, na prática não é o que se observa, tendo em vista os inúmeros fatores que interferem nesse ciclo hidrológico. A falta de água traz como efeito a seca, que possui diversas faces dependendo da ótica da observação. A mais comum é a seca climatológica, que desencadeia o processo, seguida da seca das terras e a consequente seca social, com os respectivos danos e mazelas causados. A seca hidrológica representa a falta de água nos reservatórios e mananciais. Estima-se que atualmente no mundo 1.700.000 pessoas sofrem com a escassez de água. Essa dificuldade também pode estar associada a fatores qualitativos, ocasionados, por exemplo, pela disposição inadequada de resíduos sólidos, comumente chamado lixo. O comprometimento da qualidade da água pode inviabilizar o uso ou tornar impraticável o tratamento, tanto em termos técnicos quanto financeiros. Diversas são as substâncias tóxicas geradas nas diferentes atividades humanas. Nas práticas agrícolas, por exemplo, o uso sem controle de defensivos químicos pode representar um grande perigo ao meio ambiente, aos ecossistemas e à saúde humana. No nosso dia a dia, também geramos toneladas de resíduos tóxicos, a partir de diversos produtos comprados livremente e descartados sem controle, como lâmpadas, pilhas, medicamentos, inseticidas, tintas, produtos de limpeza, combustíveis, equipamentos eletrônicos, dentre outros, que muitas vezes vão parar em lixões nos arredores das grandes cidades, sem a menor preocupação com os efeitos dessa poluição nos mananciais de água, solo e atmosfera. O meio ambiente é formado dentro de uma visão simplificada pelo solo, água e ar. Estes meios interagem sinergicamente entre si, significando que o resíduo descartado no solo, por exemplo, mais dia menos dia irá contaminar as reservas de água e o ar. Assim como a decomposição dos resíduos descartados nos rios, originando substâncias tóxicas, pode atingir outros locais distantes da fonte poluidora, ampliando assim os danos da contaminação para o meio ambiente. A relação do homem com o meio ambiente, baseada no indesejável tripé descomprometimento, inesgotabilidade e irresponsabilidade, poderá consumar as previsões mais catastróficas quanto à escassez dos recursos naturais, sobretudo da água, inviabilizando, dentro de poucos anos, a vida na Terra. Portanto, é fundamental a substituição por uma visão fundamentada nos princípios da sustentabilidade, racionalização e responsabilidade, dentro da qual somos parte integrante do meio ambiente e responsáveis pela proteção e pela elevação da qualidade de vida no planeta. Como podemos constatar, somos um país rico em recursos hídricos e em legislação sobre eles. Porém, para que nossa disponibilidade hídrica se mantenha em qualidade e quantidade, necessitamos iniciar ações básicas como tratamento de esgotos, manutenção de matas ciliares, manutenção e ampliação de áreas verdes em zonas urbanas, controle rígido do uso de insumos agrícolas e campanhas de uso racional da água nos setores agrícola, industrial e comercial. Nossa participação como cidadãos nesse setor tão vital para a sobrevivência não pode ser restrita. O futuro das reservas de água doce do país depende da atuação consciente de cada um de nós. A implantação de novos sistemas de tratamento e abastecimento e o correto tratamento de esgotos sanitários, bem como a expansão da rede existente, torna-se uma necessidade para o fornecimento de água dentro de padrões internacionais de potabilidade.
A demanda crescente por água tem feito do reuso planejado de água um tema atual e de grande importância. A grande vantagem da utilização da água de reuso é a de preservar a água potável exclusivamente para atendimento de necessidades que exigem a sua potabilidade, como para o abastecimento humano. Atitudes que fazem a diferença. Mantenha sua comunidade limpa, recicle e não jogue lixo nas ruas. Você estará, na verdade, evitando a poluição da água. Estimule seus amigos e família a serem mais conscientes também. Você pode mudar as regras em sua casa. Apenas use a máquina de lavar e a lavadora de pratos quando estiverem cheios. Mantenha uma garrafa de água na geladeira com água fria. Isso é melhor do que esperar a água da torneira correr até ficar fria. Quando você limpar seu aquário, use a água para regar plantas. A água está enriquecida com nitrogênio e fósforo, proporcionando a você um fertilizante gratuito e efetivo. Em geral, nunca jogue fora a água que poderia ser usada mais de uma vez. Tome banhos curtos. Antes de tomar banho, instale o redutor de fluxo no chuveiro. Eles não são caros e podem fazer uma enorme diferença no seu consumo de água. Desligue a torneira enquanto você escova os dentes. Normalmente observamos mais os vazamentos dentro de casa, mas não se esqueça de checar torneiras externas, encanamentos e mangueiras que pingam. Eles causam enormes desperdícios. Sempre regue seu gramado e jardins durante as primeiras horas da manhã, quando as temperaturas são mais frias, para minimizar a evaporação. Tenha em mente que em algumas famílias isso representa 50% do seu consumo de água. Colete água de chuva para aguar suas plantas. Não se esqueça que pequenas atitudes fazem grande diferença.